árvores ficaram mais caras, né? Vai saber. Obrigado, Celina Silveira. E boa parte desse valor de cada material escolar tem a ver com impostos. Por exemplo, tem item que é quase a caneta. Metade do valor dela, praticamente, é para imposto. Nós vamos conversar agora com o economista da Associação Comercial de São Paulo, Ulisses Ruiz de Gamboa. Ulisses, boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde a todos. Olha, Ulisses, surpreendeu saber que metade do preço de uma caneta é para impostos. São outros itens também que também têm impostos muito altos, né? Ou seja, a gente acabou de ouvir aqui que já tem loja cobrando produtos acima da inflação, no caso dos derivados de papel, e ainda tem essa carga tributária enorme em cima do material escolar. Pois é uma carga tributária, inclusive, acima da carga tributária, vamos dizer assim, total, né? Realmente é uma sobretaxação e isso, de alguma forma, reflete o nosso sistema tributário, né? A complexidade e as distorções causadas pelo atual sistema tributário. E o que explica um imposto tão alto? Por exemplo, uma agenda escolar, né, que é um derivado de papel, 43% de imposto. Estojo para lápis, 40%. Pastas plásticas, 40%. Calculadora, 44,75%. Qual é a explicação para se ter uma carga tão alta de imposto em cima de alguns desses itens? Bem, o nosso sistema tributário, ele é caracterizado, a maior parte da arrecadação é realizada a partir de impostos que taxam o consumo, a partir do preço dos produtos. Então, no final das contas, a gente tem um efeito em cascata, a gente paga imposto sobre imposto, já que os impostos são calculados sobre os preços, principalmente quando a gente está falando de itens básicos de consumo. Fruto, como eu disse, da complexidade e das distorções que o sistema tributário termina produzindo. Não há motivo, não há razão econômica para sobretaxar produtos relativos a material escolar, né? Não tem nenhuma lógica, ao contrário, né? A gente deveria ter, inclusive, uma taxação menor desses produtos que são usados para o ensino, para a educação, né? Que é um bem tão precioso. Era aí que eu queria chegar. Por exemplo, como alimentos, produtos de limpeza, material usado na educação não poderia ser colocado como item essencial? Com certeza, com certeza. E como eu disse, a gente tem um sistema que, em sua grande parte, o sistema tributário brasileiro é baseado na cobrança de impostos de itens básicos de consumo. Então, isso termina gerando essas distorções e termina sendo regressivo, quer dizer, você termina taxando a parcela da população com menos renda, em maior proporção. E como seria possível diminuir esses impostos? Que tipo de negociação deveria ser feita ou pode ser feita? Bom, a gente tem que se lembrar que existe um orçamento público, então não é razoável pensar numa redução de carga, né? A gente deveria ter uma redução de carga tributária, porque mesmo a carga tributária de 34%, 33%, que é a carga tributária total, é uma carga tributária equivalente à Grã-Bretanha, a países desenvolvidos. Quer dizer, nós pagamos uma carga tributária, em termos relativos à nossa renda nacional, equivalente a países com um grau muito maior de desenvolvimento e, portanto, de renda. Então, nós pagamos uma carga tributária elevada demais, mas a gente tem que se lembrar que isso ocorre porque, do lado do gasto público, o nível do gasto público também é muito elevado. Então, não é realista pensar numa redução dessa carga, o que seria desejável, se a gente não tem a chamada reforma administrativa, se a gente não tem uma racionalização desses gastos públicos. E como isso poderia ser feito? Dá para a gente, não digo especular, mas fazer sugerir que essa reforma fosse feita? Claro, eu acho que a agenda
Aqui ninguém está falando de exagero, ninguém está falando de estado zero, não se trata disso, mas se trata de uma racionalização pelo lado do gasto público, que permitisse um nível e um crescimento menor do gasto público, uma racionalização do uso desse dinheiro público, para poder viabilizar posteriormente uma redução nessa carga. Exatamente. E a gente pode falar também sobre que preço poderia ter ou que porcentagem poderia ter de impostos em cima de cada um desses produtos, né? Porque a gente sabe que a variação de preço a gente faz em cima da questão da inflação, né? Principalmente, ou via de regra, ou IPCA. Agora, uma carga dessa, ela está completamente fora do que acontece. Então, dá para se chegar a um denominador ou se pensar o quanto poderia cair desses impostos para que ficasse até competitivo no mercado, que as empresas não deixassem de lucrar e que também os pais pudessem gastar menos. Claro, claro. Nós deveríamos ter, assim, se a gente fizer uma coisa rápida, a gente deveria ter uma carga tributária de aproximadamente 20% da renda. Nós temos 34, 35% da renda, quer dizer, nós temos quase o dobro da carga tributária que a gente deveria ter, dado o nosso grau de país ainda emergente. Vale lembrar, né, muita gente fala, mas tem a Suécia, tem outros países que têm uma carga tributária de 50%, 60% da renda, mas se a gente analisar os dados, esses países não nasceram pagando essa carga tributária, não se desenvolveram, não cresceram, não se tornaram ricos pagando essa carga tributária. É impossível. O que aconteceu lá é que a carga tributária foi aumentando à medida que esses países foram se desenvolvendo, foram se tornando países ricos. E por outro lado, também, a gente tem, do ponto de vista desses países, uma prestação de serviços também de muita qualidade, né? O que muitas vezes não acontece aqui no Brasil. Então, assim, qualidade e quantidade, né? Eu acho que tem esse aspecto. Então, eu acho que o desejável seria, como eu disse, ter uma carga tributária condizente com a nossa capacidade de pagamento de país emergente, mas para isso a gente tem que ter reestruturar a parte de gastos. Alguns dos países citados têm essa carga tributária altíssima, mas a educação é, entre aspas, gratuita, porque já está inclusa no imposto, saúde, segurança e tudo mais, né? Exatamente, exatamente. Então, e na verdade, essa é a função do nosso impostômetro aqui na Associação Comercial de São Paulo, onde nós colhemos os dados, né, no site do impostômetro, que é mostrar para a população quanto a população está pagando em termos de impostos, taxas e contribuições, como um exercício saudável de cidadania para exigir o melhor uso desses recursos. E às vezes tem uma questão, Ulisses, né, de alguns produtos que sobem demais e as pessoas não podem deixar de consumir. Por exemplo, o combustível, por exemplo, os alimentos. Você até falou, deu essa opinião, né, de que material escolar é necessidade básica. Então, ou seja, não tem como se fazer, entre aspas, um boicote a esses produtos. Eles têm que ser vendidos até porque cada escola dá a lista de material dela. Claro, claro. Aí, como você mesmo mencionou anteriormente, o recomendável é que os pais, então, façam uma pesquisa de preços. Hoje nós temos um aliado importante, que é a internet, né? Então, a gente pode pesquisar os produtos e procurar, a partir de uma série de sites, a alternativa. Inclusive, hoje nós temos alternativa de lojas físicas e lojas e comércio eletrônico, né? Lojas virtuais. Então, eu acho que vale a pena fazer uma pesquisa de preço. E uma coisa importante, quando se fala de inflação, de aumento de preços, é lembrar o seguinte: quanto mais alta a inflação, quanto mais alto o aumento de preços, maior variabilidade de preços a gente vai encontrar. Ou seja, quanto mais alto, se está havendo aumentos aí de 30%, com certeza a gente vai ter uma variabilidade grande nesses aumentos de preços. Então, a pessoa pode, sei lá, num exemplo, ter um lugar que aumentou 30%, outro que aumentou 5%, outro que não aumentou, conforme também foi dito na reportagem.
Então, vale muito a pena, cada vez mais, fazer pesquisa de preço. Com certeza, é a dica para tentar se livrar de uma carga tributária tão alta em cima do material escolar. Quero agradecer a Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da Associação Comercial de São Paulo, explicando, né, a carga tão alta em cima dos itens de material escolar. Ulisses, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Tudo de bom. E agora, do material escolar, a gente passa para um item básico da alimentação.